Hoje a gente vai falar sobre normalização do vídeo. O que significa isso? Vocês pegarem o vídeo que vocês gravaram na câmera de vocês, no celular de vocês, e adequar a iluminação, a coloração, a saturação dessa imagem de forma a deixar ela o mais real possível ao que ela deveria ter sido capturada. Por que isso é importante? Porque essa é a primeira etapa para depois vocês conseguirem fazer o color grading, ou a correção de cor, ou outros tipos de ajustes que vocês queiram fazer. Então primeiro a gente tem que normalizar essa imagem. A gente vai fazer isso através do DaVinci Resolve, mas não se prendam tanto ao programa, porque qualquer outro programa que vocês utilizem, de nível intermediário ou avançado, ele vai ter esses mesmos ajustes. É só uma questão de vocês encontrarem para fazer essas correções até conseguir a normalização da imagem. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovier. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever, habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre normalização das imagens em vídeos de vocês. O primeiro passo, obviamente, é a gente gravar alguma imagem e a partir daí jogar dentro do programa. Independente de como vocês gravaram, vocês vão ter que fazer algum tipo de ajuste para conseguir a normalização, a não ser que a câmera realmente tenha conseguido o melhor ajuste. Mas mesmo as câmeras profissionais, geralmente vocês tentam utilizar um padrão de cor mais flat, que a gente chama. Ou seja, você não enxerga nem o preto, nem as sombras e nem o realce total. Você vai enxergar tudo meio cinza nessa imagem. Então a gente vai ter que justamente expandir esse alcance dinâmico, ou seja, buscar trazer de volta as sombras, trazer de volta os realces, centralizar os tons médios nessa normalização que a gente precisa fazer e por fim ajeitar a saturação, porque vai estar tudo meio cinza, como eu falei. Então vamos lá para o programa. Primeira coisa é pegar uma imagem. Bom pessoal, eu vou pegar então uma imagem de um outro vídeo que eu já gravei aqui e vou jogar dentro do DaVinci Resolve. Ele vai criar a minha timeline e aqui dentro do DaVinci Resolve vocês têm esta aba aqui que é justamente para fazer trabalhar com as cores do vídeo de vocês. Primeira coisa dessa aba aqui que vocês têm que entender é aqui nós temos a visualização do vídeo, aqui nós vamos ter os vídeos que estão em toda a linha do tempo, aqui em cima nós vamos ter justamente para a gente habilitar e desabilitar essas abas, para a gente poder visualizar mais ou menos do que a gente quer da nossa imagem. É tudo uma questão de vocês ajustarem o que vocês querem ver e que ferramentas vocês vão precisar estar visualizando na hora de fazer esses ajustes. Em seguida nós temos aqui embaixo todos os ajustes de cor, então aqui desse lado a gente tem essas três abas, como eu falei, as rodas primárias de cor, as barras primárias de cor, que é basicamente a mesma coisa, mas trabalha no formato de barras, e por fim o sistema de log, que também vai trabalhar três pontos diferentes, as sombras, os tons médios e os realces e uma coloração geral da imagem. Aqui dentro a gente tem, além disso, aqui embaixo, o contraste, o pivô, a saturação, a coloração e a luminosidade da imagem de vocês. A gente também tem uma outra aba aqui que vai trabalhar com a temperatura, a tintura e outras características que a gente não vai estar usando agora. Como eu comentei, a gente vai trabalhar só a questão da normalização neste vídeo aqui. Qual a primeira coisa que vocês têm que fazer? Uma coisa que vocês vão estar usando bastante aqui é essa parte aqui, não a parte de frames, né, que a gente vai estar colocando as chaves de quadros aqui em outro momento, mas agora a gente vai trabalhar com os escopos, né, que na verdade ele me dá um gráfico das cores que aparecem na minha imagem. Então se eu clicar aqui, ele está mostrando parade, certo? Então ele está mostrando separado o alcance dinâmico do vermelho, do verde e do azul. Por que isso? Porque eu estou trabalhando no sistema de cor RGB. E eu tenho também o de luminosidade. Para fazer esse primeiro ajuste, o nosso objetivo é justamente tentar aumentar o alcance dinâmico, em específico das sombras, dos tons médios e dos realces. Como é que funciona esse escopo aqui? Na verdade ele vai de 0 a 100%, né, onde eu tenho daqui para baixo as cores mais escuras, as sombras, e dessa linha pontilhada para cima os realces, as partes mais claras. No geral, esses escopos devem ficar no meio, mas sim, as partes mais baixas deles devem ficar mais próximo de zero, não necessariamente encostando em zero, e as partes mais altas não necessariamente chegando no 100% aqui, porque eu também não quero estourar as minhas cores e também não quero estourar o preto dentro da minha imagem. Então eu tenho que saber trabalhar esse gráfico aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é justamente botar no Waveform, porque daí ele coloca todas as cores juntas, tá? E eu tenho uma percepção melhor da parte superior e inferior.
Se eu clicar aqui nessas barrinhas aqui, ele vai me abrir algumas configurações disso aqui, só para mim poder melhorar a luminosidade e perceber melhor aonde realmente estão a coloração, né, tanto do vermelho quanto do verde quanto do azul de forma mais intensa. Eu simplesmente clico aqui, ele sobe. Se vocês quiserem voltar depois como era antes, é só clicar de novo aqui e vocês têm o Reset View aqui que ele deixa normal de novo. Mas eu vou deixar no mais forte para a gente poder visualizar o que a gente está fazendo. Agora que eu tenho a visualização dessas cores em formato de onda, né, que é justamente esse waveform aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar ajustar as sombras e depois os realces. As sombras são mais a parte de baixo e os realces são mais a parte de cima. E aqui eu tenho o Lift, que é justamente as minhas sombras, o Gama, que é os tons médios, e o Ganho, que é o meu realce. Como é que eu faço então para puxar essa parte de baixo mais para baixo? Eu vou trabalhar nas sombras. E eu vou trabalhar especificamente nesta barra aqui, que é onde eu vou trabalhar a luminosidade da minha imagem. Então eu vou clicar nela, segurar e arrastar para o lado esquerdo. E aí vocês podem ver que a minha onda de cores vai puxando para baixo. E eu posso puxar o quanto eu quiser. Só que o problema de puxar demais é que ela baixa do zero e começa a estourar o preto. E o que acontece? Não é isso que eu quero. Então eu tenho que encontrar um valor onde não fique muito alto e nem toque no zero. Eu diria que um valor para vocês encontrarem é em torno da metade desta linha entre o 0 e o 128, que seria um ideal. Mas depende da imagem de vocês, vocês vão ter que estar ajustando. Para mim, puxar um pouco para baixo, apenas 0,01 já foi o suficiente para alcançar a parte de baixo. Na parte de cima, a mesma coisa. A gente tem que cuidar que a gente tem branco aqui, tem algumas partes bastante claras na imagem. Então, quando a gente puxar para cima os realces, que aqui vai ser as minhas rodas primárias, o ganho, eu não posso estourar essa imagem. Como eu quero puxar para cima, então aqui eu vou clicar nessa barra, segurar e puxar para o lado direito. Conforme eu puxo para a direita, então a barra de cores ali, o RGB, vão subindo até eu chegar próximo do 1000. Não precisa necessariamente encostar. O que você tem que cuidar agora é justamente se a cor não está estourando na imagem. Vocês não precisam deixar próximo do 1000. Eu diria até que para essa imagem, como tem muitos pontos claros, eu poderia inclusive deixar mais entre terceira e a quarta linha, em torno entre o 7 e o 8 aqui, eu acho que estaria bom. Ele não estoura as cores e eu não perco nenhum detalhe da minha imagem. Em seguida, nós temos os tons médios, que é justamente o gama. Aqui não aparece tanto, mas a gente tem a linha pontilhada, vou deixar ela um pouco mais forte clicando aqui novamente, e aqui no Graticular eu vou deixá-la um pouco mais forte, assim como vou enfraquecer um pouquinho esse aqui só para a gente poder visualizar. Eu vejo que agora eu consigo perceber essa linha pontilhada. O que eu quero fazer é deixar os tons médios, né, ou seja, o meio dessa imagem, em cima dessa linha. Então eu vou pegar o gama e vou puxar ele para a esquerda, para ele justamente baixar um pouquinho aquela imagem. Logicamente, quando você puxa uma ou outra linha, as outras acabam se movendo, tanto a inferior quanto a superior, porque ela é um sistema interativo de imagens. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Feito isso, vamos ver a diferença que a gente percebe da imagem original para essa aqui. Como a gente faz isso? A gente tem aqui os nós, né, que é justamente onde eu estou fazendo os ajustes. Eu estou fazendo o ajuste de correção de normalização nesse primeiro nó. Eu simplesmente clico aqui sobre o número do nó, que é o 01 aqui, e ele tira esse efeito que aplicou. Então esse é o antes e esse é o depois. Então vejam que aqui a gente tem mais flat, a gente não tem as sombras tão acentuadas nem os realces, e aqui eu já fiz esse ajuste. Mas a minha imagem ainda está sem saturação. O que eu preciso fazer agora é justamente ajustar a saturação da minha imagem. Para fazer isso, eu vou trabalhar direto aqui na saturação. Vocês podem simplesmente clicar aqui em cima da saturação ou em cima do número. Vocês veem que aparece uma seta de duas pontas. Vocês clicam, seguram e arrastam tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo para diminuir a saturação. Para resetar essa característica aqui, é só dar um clique duplo em cima do nome da função. Então, por exemplo, aqui eu tenho o SAT, eu dou um clique duplo, ele volta para o valor original de 50. Eu ainda estou sem saturação, então a ideia é puxar para cima. Geralmente vocês podem adicionar em torno de 75% aqui de saturação, mas vocês já podem perceber que aqui ela ficou bastante saturada, então não é esse o valor ideal. A partir dos 75 eu começo a diminuir até alcançar um valor
que eu acho que está interessante na minha imagem. Feito o ajuste de saturação, a gente pode perceber que essa imagem está um pouco laranja, um pouco puxando para o vermelho. O que a gente tem que fazer é justamente ajustar agora e diminuir um pouco desse vermelho. Como é que a gente vai fazer para primeiro descobrir se realmente é o vermelho que está estourando um pouco aqui nessa imagem? Então vocês vêm aqui em cima da imagem, cliquem com o botão direito, aí vai abrir esse menu e aqui vocês têm Show Picker RGB Value, que significa o quê? Mostrar os valores RGB da minha imagem. Então dentro do conta-gotas aqui agora, ele está me mostrando naquele pixel da pontinha do contador quais são as quantidades de cada uma das cores, do vermelho, do verde e do azul. Obviamente aqui no fundo a gente tem uma parede que é verde, certo? Então a gente tem o vermelho, o verde um número maior e o azul bem mais baixo justamente por causa disso. Onde eu deveria procurar um valor que eu acho que está puxando mais para o vermelho? Para mim, no caso, eu vou buscar o branco aqui. Todos os valores que aparecem que são acima de 100 são os realces e tudo que tiver abaixo de 100, vejam aqui, são as sombras. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sombra que está bastante acentuado o vermelho, tem um pouco de verde e praticamente nada de azul. Mas eu vou tentar justamente ajustar no branco aqui, que é onde eu vou tentar ajustar justamente o balanço de branco através dessas cores RGB. E claramente a gente já pode perceber que o vermelho aqui no branco está bastante mais acentuado, está com 193, enquanto o verde está 170 e o azul 153. Conforme eu mexo, esses valores mudam, então sim, pode ter diferença, mas na média o vermelho está em torno de 15 a 20 pontos acima das outras cores. Para fazer a diminuição desse vermelho nessa imagem, eu vou vir aqui na segunda aba, que é as barras primárias. Eu posso tanto clicar aqui e selecionar as barras primárias, ou clicar nessa bolinha do meio e vir aqui nas barras. Eu estou alterando os realces, veja que é a parte mais clara da minha imagem que está com esse vermelho mais acentuado, apesar que ele está em quase todo também. Então, se eu quiser mexer só na sombra e tirar o vermelho da sombra, eu mexo no Lift e diminuo o vermelho. Se eu quiser mexer nos tons médios, eu vou vir aqui e mexer nos tons médios. Eu acho que, no geral, os tons médios não estão tão ruins, está um pouco avermelhado sim, a própria parede aqui que é verde está puxando um pouco do vermelho, mas vamos tentar mexer nos realces. Então eu vou aqui no ganho e vou diminuir essa barra. Para fazer isso eu posso clicar na barra, segurar e arrastar, certo? E eu puxo ela, só que geralmente ela não é tão sensível, certo? Então eu não recomendo vocês fazerem isso. O que eu recomendaria é vocês colocarem o mouse aqui em cima da barra e girar o scroll do mouse mesmo, que daí ele tem uma sensibilidade maior e a gente vai poder ir conferindo conforme está ficando. Então, ao princípio, eu tenho 1.21 aqui, eu vou diminuir um pouco, vejam que ele já perdeu, inclusive aqui de trás o próprio vermelho, vejam que ele diminuiu aqui, e vamos ver aqui no branco, também de novo, ó, já diminuiu bastante, agora a gente está em torno de 9 pontos nesse aqui de diferença para o verde e um pouquinho mais no azul. Então, daria para baixar talvez mais um ponto. Vamos ver agora. Perfeito, não precisa tirar muito mais, né? Eu tirei obviamente dos realces. Vejam se no rosto está adequado. Obviamente vocês têm que entender que no rosto a gente tem um tom de pele que vai acabar puxando mais para o vermelho, então ele fica mais alto, então vocês têm que saber encontrar também aonde está o certo. Vejam aqui ó, onde é o verde, agora sim ele tem realmente o verde bem mais acentuado em relação ao vermelho. Mas se eu quiser também tirar um pouco dos tons médios do rosto, simplesmente venho aqui na minha barra e giro para diminuir ela. Só que agora eu fiquei esverdeado porque eu tirei o vermelho, então não ficou bom. Vamos manter o menos 0.02, que eu acho que ficou mais adequada essa imagem aqui do que a anterior que a gente tinha feito. Vamos comparar agora que a gente fez esse ajuste. Então o que a gente ajustou? A gente ajustou, primeira coisa, as sombras, para justamente baixar ela mais próximo do zero. Ajustamos os realces para puxar ele mais para cima aqui na onda de cores. Ajustamos a gama para centralizar ela aqui nas cores também, ou seja, para deixar mais adequada a luminosidade. E em seguida ajeitamos a saturação e por fim mexemos nas barras primárias para diminuir um pouco do vermelho, principalmente dos realces. Clica aqui no 1 e vocês têm a diferença de como era a imagem e como ela ficou agora. Então a gente basicamente normalizou a nossa imagem. Feito isso, vocês vão para as próximas etapas, que daí sim é fazer
a coloração, fazer um color grade, né, que é justamente colorir a imagem dentro do LUT que você quer, que eu já falei sobre LUTs em outros vídeos, mas é a partir daqui que vocês começam a utilizar os LUTs. Enquanto isso, eu deixo aqui do lado um vídeo para vocês justamente verem como é que vocês podem, depois de fazer a normalização da imagem, utilizar os LUTs dentro do DaVinci Resolve. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.